Irmãos, todos nós admitimos que a gente conhece muitas pessoas invejosas, já reparou isso? Ah, eu conheço fulano é invejoso, conheço um monte de gente que é invejosa, mas a gente nunca se considera invejoso. E se cada um de nós aqui conhece um monte de gente invejosa, e a gente mesmo não se inclui na inveja, tem alguma coisa errada com essa estatística. Porque ou não existe muita gente invejosa, ou existe muita gente invejosa, mas você não está se incluindo nesse. Então nós precisamos ser humildes e reconhecer que esse pecado bate na porta do coração de cada um de nós. É como o pecado da tentação sexual. Alguns ele bate mais forte, outros bate um pouquinho mais fraco, mas de certa maneira ele bate na porta de todos nós. A inveja é da mesma maneira. Ela bate no coração de cada um de nós. Agora resta saber se você, como Caim, que também teve inveja, lembra que um dos pecados ali na raiz, né, do coração de Caim, ainda que o texto não diz isso claramente, mas a gente percebe, foi inveja do irmão. E o que Deus fala diretamente para Caim? Não foi Caim, não ouviu um profeta, Caim não ouviu um sacerdote, Caim ouviu direto da boca do Senhor: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. O que é aquele pecado jaz à porta? Eu falei para vocês naquele dia da pregação, é o pecado está à espreita, está meio que de trás da porta, pronto para atacar na hora que ele entrasse. Se ele abrisse a porta do coração dele, o pecado atacaria e dominaria o próprio Caim. Mas ele abre a porta do coração dele, né? O pecado entra e ele não domina aquele pecado. A inveja é assim, está lá batendo na sua porta. E eu digo que é um pecado velado, por quê? Tem muita gente que diz que é um pecado chamado envergonhado. Sabe aquela pessoa assim que tem pecado, mas não admite? O pecado está ali, mas ele está meio escondido. É porque é muito feio, né? É muito baixo a gente admitir que tem inveja. Então a gente não admite que tem inveja. Como eu já falei para vocês, nunca vi ninguém falando assim: pastor, ora por mim que eu estou cheio de inveja. As pessoas oram pedindo cura, ora por um parente, ora por conversão, mas as pessoas não oram assim: pastor, estou cheio de inveja. Ô Caio, você vai ser fundamental hoje aqui, eu vou te falar a hora que você vai mudar, tá? Por enquanto você mantém aí. E as pessoas então não oram pedindo para que a inveja saia do coração delas, né? Elas não admitem esse pecado. E aí é mais ou menos igual o pecado, vamos supor que da avareza. A pessoa fala assim: eu não sou avarento não, sou uma pessoa controlada. Mas lá no fundo o pecado da avareza está lá nela, né? Não sou avarento nada, eu sou um cara que controla bem as finanças, não sou gastador. O pecado da preguiça, às vezes a pessoa disfarça, dizendo assim: não, eu só não ando na correria igual todo mundo. Não, eu só não ando atarefado. O pecado da ansiedade, a pessoa: não, eu só sou alguém preocupado e zeloso com tudo e com todos, mas eu não ando ansioso não. Eu não tenho o pecado da ansiedade. De certa forma a gente vai mascarando esses pecados, mas o da inveja, esses as pessoas nem conseguem admitir que tem, nem que meio floreado. E é interessante então que mesmo entre os ímpios que não acreditam em Deus, a inveja também é condenada, já reparou isso? Mesmo lá fora, no mundo, os ímpios não são a favor da inveja, não gostam da inveja, até defendem adultério, né? Se for defender um pouquinho de adultério, eles defendem. Alguns outros tipos de pecado, eles passam o pano, mas o da inveja é quase que uma ética dominante, criada e implantada pelo próprio Deus no coração do ser humano. E o primeiro texto, então, vem aí, eu quero que você abra. Provérbios 14:30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Mostrando que a inveja, irmãos, não só atinge a alma, como afeta também o físico da pessoa. Quantas pessoas você já não assassinou no seu coração por causa da inveja? Pessoas que você anulou no seu coração, matou elas na sua vida, né, na sua mente, no seu relacionamento, no seu coração, por causa da inveja. E a inveja está exatamente por detrás do primeiro pecado da criação. Qual que foi o primeiro pecado da criação? Não foi o de Adão e Eva. O primeiro pecado da criação foi de Satanás. Satanás era um ser criado, então ele cai em pecado. E lá no texto de Ezequiel, capítulo 28, de verso 11 a 19, mostra, na verdade, uma profecia contra o rei, né, o rei Ciro, se eu não me engano. Posso estar enganado agora o nome do rei. Ou é Tiro, né? Mas enfim, havia o rei em Ezequiel 28, e aquela profecia vai ampliando
Começa com ele, mas vai ampliando para coisas muito maiores. E ali está o apontamento para o próprio Satanás. E a queda de Satanás mostra ali soberba, inveja, o querer ser igual a Deus, o desejar ser como Deus. Inveja de Satanás, soberba e altivez de espírito. A inveja também está por detrás do pecado de Adão e Eva, se a gente parar para pensar. Por quê? Quando Eva olha para aquele fruto, ela deseja tomar o fruto, ela deseja ser como Deus, como Satanás havia dito, né? Mas eles já eram imagem e semelhança de Deus. O que Eva e Adão queriam mais? Ser como Deus, conhecedores do bem e do mal? Então, de certa maneira, eles invejaram ser tipo como Deus, mas eles já eram, porque já eram imagem e semelhança de Deus. Mas queriam ser conhecedores também, né, do bem e do mal, assim como Deus era, então vai lá e toma do fruto. Então, de certa maneira, a inveja também teve ali, né, bem sutilmente, ainda que não explícito no texto, também no coração de Adão e Eva. Mas vemos mais explicitamente, por exemplo, que a inveja esteve exatamente naquele pecado que nós citamos de Caim e Abel. Explicitamente ali no texto, né, nós vemos Caim invejando o seu irmão e desejando matá-lo. Então a inveja está por detrás do primeiro pecado da criação, a inveja está por detrás do primeiro pecado do homem, a inveja está por detrás do primeiro assassinato da humanidade. E foi por inveja que os irmãos de José o vendem como escravo. Foi por inveja que Davi quer matar Saul. Foi por inveja que os fariseus perseguiram Jesus e o entregam. E foi por inveja que o filho mais velho não recebe o seu irmão, lá na parábola do filho pródigo, lembram? Pois é. Então a inveja esteve por detrás de todos esses pecados. A inveja agora então estava por detrás do primeiro assassinato da humanidade. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 16. Irmãos, quero estudar alguns princípios aqui, 3 princípios. Primeiro, a inveja de Caim fez ver o problema de Caim estava na existência do outro. O problema de Caim era porque o seu irmão existia. O problema de Caim é que ele tinha tanta inveja de Abel que ele nem queria que Abel existisse. Ele não via o problema no seu próprio pecado. O pecado da inveja estava no outro, o problema era do outro. Abel existe, e porque o Abel existe, a minha vida não presta. Então a história de Abel e Caim, um texto bastante conhecido entre nós, ambos falavam diretamente com Deus. Reparou isso? Como eu falei para vocês, né, no início do culto, Deus falava direto com Caim. Não havia profetas, intermediário, o próprio Deus falava com Caim. Ambos, então, tinham acesso direto à comunhão com Deus. Ambos ofertavam diretamente a Deus. Em outras palavras, é como se Caim pensasse o seguinte, vamos parafrasear alguma frase aqui, né? O problema da minha vida é esse meu irmão que está do meu lado. Se não fosse a existência do meu irmão, a minha oferta teria sido aceita por Deus. Mas como ele existe, eu estou em segundo plano. Se eu tirar o meu irmão do meu caminho, o sucesso está livre para mim. Deus vai aceitar a minha oferta. Quer dizer, o problema na cabeça de Caim era a oferta do irmão. O problema na cabeça de Caim era que o irmão estava sendo aceito e ele não. Inveja. E quando a gente começa a diminuir o outro, já viu isso? Você começa a diminuir as realizações do outro. Você cria uma narrativa para dizer que aquele cara não é tão bom assim. Você cria na sua cabeça uma narrativa de inveja, tentando deturpar a imagem do outro, tentando criar uma certa denegrir a imagem dele. Na nossa cabeça, aquela pessoa é do mal e eu sou o cara do bem. E a inveja, então, cria uma narrativa no nosso consciente, onde eu estou diminuindo o outro na minha cabeça. Mas aquilo ali nada mais é do que inveja. E ao deturpar a outra pessoa, no primeiro momento eu posso até me sentir bem. Ao deturpar, denegrir, tá vendo? Mas a esposa dele é assim, a filha dele também não é lá essas coisas, a casa dele eu já vi que é financiada, o carro dele ele está pagando e está vendendo a alma para pagar aquele carro. Mas ele estuda num colégio que a mãe é que deu, ele é rico porque recebeu herança. Eu não sei qual é a desculpa e a narrativa que você cria na sua cabeça pela inveja da outra pessoa. Mas quando você faz isso, você pode até se sentir bem no primeiro momento, mas depois isso vai te estagnar. Perdão, irmãos. Depois, irmãos, isso vai te gerar uma frustração, uma estagnação, ao ponto de você começar a alimentar amarguras no seu coração. E essa postura de vítima te leva ao vitimismo para o resto da vida,
que o sucesso do outro tem a ver com outras coisas, mas o seu sucesso não, você é um trabalhador, você é um ralador. Então a primeira opção, a inveja de Caim fez ver o problema na existência do outro, não o seu próprio pecado. Qual foi o outro problema aqui de Caim? A inveja de Caim fez ele enxergar uma injustiça. Quando a oferta de Caim não é aceita, o que ele se sentia? Injustiçado. Tipo assim, Deus, por que você aceita a oferta de Abel e não aceitou a minha? Mas Deus, e aí nós vimos isso naquela pregação, Deus continuamente estava correndo atrás de Caim para que ele se arrependesse. Deus foi atrás de Caim por diversas vezes, nós vemos lá no texto, onde Deus mostra que havia espaços para os dois. Por quê? Todos os dois poderiam ser aceitos, porque Deus mostra o caminho que Caim deveria seguir. E qual que era o caminho que Deus fala para Caim? Se você não fizer o correto, você não vai ser aceito. Não foi isso? O caminho era esse. Se você fizer o bem, você não vai ficar na mesma posição que o seu irmão, ô Caim. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Então a inveja fez com que Caim se sentisse injustiçado. Sabe aquela história assim, eu merecia também, a minha oferta também merecia ser aceita, por que só do meu irmão é aceita? Então ele não reconheceu que ele tinha um merecimento, ele sente-se injustiçado. E aí eu pergunto, que injustiça, irmãos? Todos nós precisamos da presença de Deus, todos nós nascemos caídos, que injustiça é essa que você acha que tem? A inveja de Caim fez ele se sentir alguém mais puro que o próprio irmão. A inveja de Caim fez com que ele se sentisse mais merecedor do que o irmão. E por fim, a inveja de Caim mostra a sua soberba e falta de humildade. Último item. Caim deveria ter se arrependido do seu pecado e ir aos pés de Deus. Entende isso? Ir aos pés do Senhor. Ele deveria perguntar assim, Senhor, já que o Senhor está dizendo para mim que o que eu deveria ter feito para eu ser aceito, me mostra então o que eu tenho que fazer. Me mostra o que eu devo fazer para eu ser aceito por Ti. Qual é o caminho que eu devo seguir? Então, em outras palavras, Caim deveria ter se inspirado em Abel, deveria ser inspirado no irmão para ser uma pessoa melhor, mas ele não se inspira no irmão. Ele não quer crescer com o irmão, ele prefere assassinar, acabar com a vida do irmão. E aí não seria muito melhor se ele aprendesse com o irmão? Não seria melhor se ele não visse o irmão como inimigo? E às vezes a gente não olha as pessoas dessa maneira também, a gente não vê o nosso irmão como inimigo, a gente não quer aprender com o nosso irmão, a gente prefere sentar na nossa soberba e criticar o outro. A gente prefere não aprender, não ser ensinado. Isso é soberba, isso é falta de humildade. Isso é o mesmo espírito de Satanás, soberba e altivez de espírito, falta de humildade. Mas Caim não olhou para Deus, ele prefere assassinar o seu irmão. Passa para o próximo texto agora que vamos ler. Saul se perdeu em meio à inveja que ele teve de Davi. 1 Samuel 18, de 1 a 16. Irmãos, nesse texto, eu quero ler apenas um trecho dele. Abre a palavra de Deus em 1 Samuel 18, por gentileza. 1 Samuel 18, 6. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhes desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi deram a 10 milhares, mas para mim apenas milhares? Na verdade, o que lhes falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se aposta de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dela por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul.
Por isso Saul o afastou de si, o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas dos militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vindo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém todo Israel e Judá, olha só, vê o verso 16. Porém todo o Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Irmãos, Saul, nesse texto, se perde em meio à inveja. A inveja faz com que Saul não se sinta amado. E talvez a inveja que você tem das outras pessoas faz com que você não se sinta amado por Deus. É interessante que a vitória de Davi colocou o pecado de Saul às claras. A vitória de Davi coloca em exposição as feridas internas do próprio Saul. As chagas de Saul ficam evidentes. Ou seja, o invejoso nem consegue lidar com os seus próprios conflitos e fracassos, com seus vazios interiores. E nesse texto vemos que todos amavam Davi. Saul, porém, não se sentia amado por ninguém. Não é interessante que Davi casa com Mical? O texto logo em seguida fala, Davi se casa com Mical, filha de Saul. Mical, a filha de Saul, amava Davi. No texto anterior, se a gente ler aqui, 1 Samuel 18, verso de 1 a 6, nós vemos a amizade de Jonatas com Davi. Jonatas se ligando, o próprio filho de Saul se ligando a Davi. Davi era amado então por Mical, por Jonatas, pelos servos de Saul. Enfim, Saul não era amado por ninguém. E perceberam, irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Davi não tinha nada a oferecer para as pessoas. Reparou isso? Saul, que era o rei, Saul que poderia oferecer riquezas para as pessoas, Saul poderia oferecer cargos lá no reino, Saul poderia oferecer o próprio reino para as pessoas, mas as pessoas não amavam a Saul e amavam a Davi, que entre aspas não tinha nada a oferecer. Saul tinha influência, mas quem as pessoas amavam era Davi. E Davi era um homem simples, que não tinha nada a oferecer. Mas mesmo assim, irmãos, Saul não era amado. A inveja que Saul tinha passou a ser um grande sofrimento na vida dele. Sabe quando a pessoa, só pelo fato de existir, você já fica mal? Só pelo fato daquela pessoa existir, já te traz uma depressão na vida. Só o fato daquela pessoa existir, parece que você perde a graça de viver. Saul era assim. E exatamente vai para o próximo ponto. Saul teve inveja de Davi e isso foi a sua própria infelicidade. A tristeza que ele sinta, meus irmãos, só pela alegria do outro. E a inveja é mais ou menos isso. A inveja nada mais é do que a felicidade do outro. A inveja nada mais é do que a felicidade do outro me causa tristeza. A felicidade do outro parece que me destabiliza o emocional, não me leva a ter paz, me dá uma angústia interior, uma falta de alegria. Como se a própria felicidade do outro me causasse até mesmo um prejuízo. E a felicidade do outro, então, para mim parece como ofensa. Eu me sinto ofendido quando o outro tem sucesso. E aí você fica triste com a felicidade do outro. Por quê, irmãos? Porque essa é uma tristeza que a Bíblia diz, segundo o mundo, segundo o seu pecado, que leva à morte. O salário do pecado é a morte. E é interessante que o Evangelho significa exatamente boas notícias, boas novas. Não significa tristeza. Por fim, Saul, então, não só invejava a felicidade de Davi, como também perdeu a sua própria vida por causa da inveja. Irmãos, Saul passou a viver a vida de Davi. Parece que o êxito de Davi passou a afetar a vida dele, chegando ao ponto, meus irmãos, de fazer exatamente aquilo que Caim faz. Só o fato de Davi existir já me incomoda. Então ele vai e lança aquela lança tentando matar a vida de Davi. Só o fato de Davi respirar já me incomoda. Então eu vou fazer ele deixar de respirar, porque se Davi não existisse, a minha vida seria melhor. Foi Saul, então, faz exatamente isso. Porque, irmãos, todo o comportamento de Davi intrigava Saul. Todo o comportamento dele machucava o coração dele, afetava a sua vida. Isso gerou um desgosto tão grande para ele, um tormento tão grande, que qual foi o final da vida de Saul? Suicídio. O servo está lá do lado dele, ele fala assim, olha, me mata, eu prefiro que alguém me mate do que esses meus inimigos matar. O servo não teve coragem. Ele vai então, toma a espada do servo e pá, crava nele mesmo. O servo fica com medo, também se suicida.
Então a morte de Saul foi para o suicídio, porque exatamente isso, ele não amou mais a vida. E ele perdeu tempo, preocupando-se com Davi. Mas não é isso que a gente tem passado, irmãos. Talvez você tenha matado a sua própria vida, não fisicamente, mas matado as suas esperanças, matado os seus propósitos, matado a sua própria vida, porque você está perdendo tempo nas redes sociais, se comparando com outras pessoas. Você nas redes sociais perde tempo se comparando com os outros, você se perde no propósito de Deus, você perde o foco da sua vida e você está alimentando os seus próprios pecados. Lições de Caim, lições de Saul. Próximo. A inveja também é uma das obras da carne. Gálatas 5, 21. Irmãos, a inveja é uma das obras da carne, e como obra da carne, ela não pode ser santificada. Como eu digo isso, irmãos? Não existe essa história de pecado santo. Sabe assim, eu tive uma inveja santa do irmão? Não existe isso. Não existe adultério santo, não existe roubo santo, não existe mentira santa, portanto não existe inveja santa. Pare de santificar pecado. Inveja é uma obra da carne, ela é oposta à obra do Espírito, ela é oposta àquilo que é o fruto do Espírito. Portanto, é uma transgressão da lei de Deus, ele não é bonitinho, ele não é legal. Essa obra não tem que ser alimentada. E é incrível que antigamente a gente alimentava esse pecado de outra maneira, principalmente os mais idosos aí, né? Antigamente você tinha uma casa na fazenda, e aí você via a casa do seu vizinho em outra fazenda, você fala assim, nossa, aquela fazenda é bonita, né? Tem um lago na frente, aquele vizinho meu tem uma represa, eu não tenho uma represa. Né, Fábio, lá na roça lá dos parentes lá, né? Nossa, aquele vizinho tem tantos cavalos, eu só tenho um cavalo aqui, está meio mal. Nossa, fulano de tal tem tantas cabeças de gado, ele tira leite, eu só tenho esse pouquinho. Aí ele vai lá na Rússia, vai lá na rua, né? Vai trocar lá as vendas dele por alguma coisa na rua, a gente chama de ir na rua, né? Na cidade. Vai lá na rua, aí ele vai lá ver um comércio prosperando, ele fala, nossa, mas eu estou aqui com o meu arroz, esse cara aqui já tem uns bilhões de sacos de arroz. A inveja era mais ou menos pontual, né? Naquela época. Ah, o fulano tem uma bicicleta, trocou de bicicleta, agora tem uma charrete. Esse era o nível de inveja da época. O nosso nível de inveja hoje cresceu muito mais. Por quê? Hoje eu posso olhar as Ferraris que o Neymar tem. Hoje eu posso olhar os carros que o Cristiano Ronaldo tem. Hoje eu posso comparar o meu patrimônio com o do primo rico, né? O rapaz lá da internet. Ou como o primo pobre, né? Aquele outro lá que já não é mais tão pobre. E a gente começa a comparar os nossos patrimônios com as outras pessoas pelas redes sociais. E a inveja, então, bate com muito mais força na sua porta. A inveja bate mais força na sua porta, como aquele pecado lá de Caim, e ele jaz a porta. Por quê? Porque você está nas redes sociais alimentando o seu pecado. Você está lá comparando o seu corpo com o da outra pessoa. Você está comparando a felicidade da outra pessoa. Você está comparando se ela está viajando e você não está. Você está comparando se ela tem o carro ou a casa que ela tem. E você está com a inveja aí muito mais afoita, né? Então, obra da carne. Passa adiante, Caio, por gentileza. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor e impetuoso é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Irmãos, o invejoso prefere ser derrotado do que ver a vitória do outro. O invejoso não apenas quer o que o outro tem, mas ele deseja que o outro esteja em completa destruição. Ruína total. Então, basicamente, o lema do invejoso é: a sua vitória é a minha dor, mas a sua dor é a minha vitória. Entende isso? Olha, a sua vitória é a minha dor, mas a sua dor é a minha vitória. Então o invejoso, ele quer sempre diminuir a vitória do outro, achar uns pontos negativos. Você já viu, ele é muito rico, mas e a família dele? Ah, ele é bonito, ele é forte, mas você já viu a mulher dele? A mulher dele é... Ah, fulano de tal tem dinheiro, ele tem uma família bonita, mas você já viu os pais dele? Os pais dele não é nada legal. O invejoso, meus irmãos, ele sempre quer estar ganhando e o outro sempre tem que estar perdendo. Você vê aquela notícia que você vê um rico se lascando? Esses tempos, né, teve uma enchente muito grande aí nos condomínios fechados, acho que São Paulo. E o muro caiu dentro da piscina, foi um estrago total. Eu vi gente comemorando. Ah, mas é rico também, esse aí consegue pagar. Ah, também é rico também, ganhou dinheiro. Irmãos, parece ser um crime no nosso país ser rico.
Parece que todo mundo fica rico ou é porque roubou, ou é porque foi desonesto, ou é porque é ladrão. É um crime. E a mídia alimenta isso em nós, as pessoas alimentam isso em nós. Por quê? Porque lá no fundo, de alguma maneira, a gente quer que o rico se rebaixe a nossa condição de vida. A gente quer que o rico volte à condição que ele começou a vidinha dele, como a gente. Mas por que você não aprende com o rico e fala assim, o que esse cara fez? Como que ele prosperou? Deixa eu copiar ele também, deixa eu fazer mais ou menos o que ele fez também, deixa eu avançar como ele fez também. A gente nunca pensa, nossa, como ele chegou lá, deixa eu aprender com ele. Por fim, o último texto que eu quero estudar com vocês sobre a inveja está em Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 16. Eu vou ler aqui na tela do computador. Diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tens amarga inveja, sentimento faccioso em seu coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E alguns textos está demoníaca ali, se eu não me engano, é isso, demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, há também confusão e toda sorte, espécies de coisas ruins. Irmãos, a inveja, como eu disse para vocês, anda sempre de mãos dadas com outros pecados. E nesse texto a gente viu que ela não anda sozinha. Podemos notar que há facções, podemos notar, deixa eu ler aqui nesse texto melhor, há sentimentos facciosos, há amarguras, há mentiras, há coisas animalescas, diabólicas, há rivalidade, há confusão e há toda espécie de coisas ruins. Ou seja, a inveja está no meio de tudo isso. Então é um pecado que nunca anda só. E neste texto, irmãos, a inveja anda de mãos dadas com a fofoca, com a mentira, com a difamação, porque é o que a gente faz quando está difamando o outro. E se a gente olhar lá no final do túnel, a inveja é um pecado do qual a gente deseja ser o próprio Deus. E no fundo, irmãos, por quê? Que a inveja é um pecado que talvez é o desejo de ser o próprio Deus. No mundo, existe mais ou menos 8 bilhões de pessoas, certo? 8 bilhões, guarda esse número. Sempre vai existir no mundo alguém melhor do que a gente. Eu posso tentar ser o melhor pregador aqui, sempre vai ter um pregador melhor do que eu. E por mais que eu seja o melhor pregador, irmãos, não é todo mundo que vai com a nossa cara, né? Tem gente que gosta de falar mais manso, tem gente que gosta de pregador mais exaltado, tem que gosta de pregador mais ou menos, né? Eu acho que quem consegue chegar nesse equilíbrio, nem ser exaltado, nem ser manso, é o Hernandes Dias Lopes. E eu espero, né, estar trilhando o caminho dele. Mas mesmo assim, tem gente que não vai gostar do Hernandes Dias Lopes. Mas, então, sempre vai existir alguém melhor do que a gente em alguma área da sua vida. E eu não digo isso que vai existir uma pessoa melhor do que você. Vão existir milhões de pessoas melhor do que você. E aí pensa bem então, se a inveja é eu querer ser melhor do que o outro, se você quer ultrapassar aquela pessoa melhor do que você, aí você encontra alguém melhor, você quer ultrapassar aquela pessoa melhor. Vamos supor que é na beleza, no dinheiro, na eloquência, igual um pregador, sei lá. Você quer ultrapassar alguém, né? Quer ser melhor do que alguém. Você está lá ultrapassando alguém. No final das contas, quem é o melhor de tudo e de todos, irmãos? Que está acima de tudo e de todos? O próprio Deus. Deus está lá na ponta, Deus é o final, Deus é a perfeição. E se você quiser ultrapassar cada pessoa para ser sempre o melhor, porque a inveja é isso, a inveja é um saco sem fundo. Se tem alguém mais rico, você quer ser um pouco mais rico. Se tem alguém mais bonito, você quer ser um pouco mais bonito. Se tem alguém mais poderoso, você quer ser um pouco mais poderoso. No final, se você quer ultrapassar todas essas etapas, no final das contas você vai encontrar Deus lá no final do túnel. E aí, meus irmãos, nesse ponto, se existem então 8 bilhões de pessoas e vai ter sempre alguém melhor do que eu, o meu limite vai encontrar o próprio Deus. Por quê? Por que você quer ser o melhor, mais bonito? Por que você quer ser, sei lá, o mais rico, o mais belo? Porque lá no fundo você quer ser admirado pelas pessoas. Lá no fundo você quer ser consultado. Lá no fundo você quer ser adorado. E essa adoração você tira o foco de Deus e quer voltar-se para você. Lá no fundo, então, inveja é um sentimento de querer ser o próprio Deus, assim como Satanás foi. Por isso que o texto de Tiago fala que ela é diabólica, demoníaca. Eu sei que pode parecer um exagero da minha parte, mas
se você tivesse um pouquinho mais de dinheiro, você queria um pouco mais. Se fosse um pouquinho mais bonito, você queria ser um pouco mais bonito. Se tivesse um pouquinho mais de poder, queria ser um pouco mais de poder. Então, lá no fundo, o degrau nunca vai acabar. É uma espécie de mini-deus você gostaria de ser. E por isso, irmãos, na verdade, a inveja não é um sentimentozinho. Ela é diabólica. Mas diante de tudo isso, pode passar aí, Caio. Afinal, então, agora o que eu tenho que fazer? Diante desse pecado todo, então, da inveja, que você, pastor, disse aí, o que eu devo fazer? Já entendi tudo isso. Na verdade, a sua atitude começa com essa primeira, humildade. Reconheça o seu pecado. Reconheça que você tem inveja. Reconheça que você é um invejoso. Reconheça que em alguma medida a inveja já bateu na porta do seu coração. E se você não reconhecer isso, você não estará disposto a assumir, você não estará disposto a se arrepender do seu pecado. E você nem sequer estará disposto a receber o perdão do próprio Deus. Então o primeiro passo é, seja humilde e reconheça. Depois que você reconhecer, então, arrependa-se. Vá aos pés da cruz. Porque só através de Cristo Jesus, só através de uma mudança das raízes do seu coração, você vai ter a inveja retirada do seu coração. Porque, irmãos, o pecado é essa mudança de atitude constante, que é o terceiro item. O pecado tem que ser extirpado diariamente. É como a barba, é como fazer barba. Você tira ela hoje, ela vai nascer de novo. O pecado você tem que remover, mas você diz, que ele já foi removido, mas você precisa tirar ele de novo. Romanos capítulo 13, verso 13, 2 Coríntios 12, 20, fala que a palavra de Deus diz que a gente não deve se ceder ao pecado, se entregar a ele. Atitudes práticas para os irmãos. Primeiro, entenda, meus irmãos, que cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Você tem que descansar na soberania de Deus. Reconheça em seu coração que existem pessoas melhor do que você. Eu reconheço que tem pessoas melhor do que eu. Mas nem por isso você não tem um lugar no reino de Deus. Entende isso? Não é porque o Hernandes Dias Lopes é melhor do que eu não reconheço que eu tenho o meu lugar no reino de Deus. Deus tem um lugar para cada um de nós no corpo de Cristo. E se Deus deu mais para o irmão, você não tem que se invejar dele. Você tem que gloriar a Deus. Por que você tem que dar glórias a Deus? Porque aquilo não vem dele, vem de Deus. Porque, irmãos, a gente sempre fica falando o seguinte, nosso irmão tem 10 talentos, mas ele vai prestar contas pelos 10 talentos dele. Você recebeu um talento, fala assim, nossa, tadinho de mim, eu só tenho um talento, mas você vai prestar conta desse um talento que Deus te deu. Sabe naquela parábola que todos receberam talentos, seja 1, seja 5 ou seja 10, todos tiveram talentos, você tem um. Aí você fica olhando para o de 10, nossa, mas ele tem 10 talentos, ele tem tanto talento. Deixa ele prestar contas para Deus. Engano seu. Você com seu um talento, sabe que você vai prestar contas de Deus por esse um talento. E ele vai prestar conta com os 10, porque a própria Bíblia diz que ao que muito é dado, muito também será cobrado. Então ele recebeu 10, deixa ele prestar contas para Deus. Qual que é a sua responsabilidade? Prestar conta pelo seu talento. À medida que Deus deu, ele vai ser cobrado. E lembre-se disso, tudo pertence a Cristo. O seu talento, o seu galardão está guardado por Ele. O seu tesouro ninguém rouba. Por isso a gente não está numa competição da vida cristã. O seu irmão não é o seu inimigo. Nós não somos aqueles soldados que matam uns aos outros. A gente não puxa o tapete do outro. Você ama o seu irmão, porque o que ele tem é Deus que deu e você tem o seu lugar no reino. Tenha em mente que Deus é justo e soberano. Que se Deus deu talento demais para alguém, ele vai prestar contas diante de Deus, fique em paz. Se Deus fez com que o seu irmão dê mais frutos, não tem inveja dele, não é mérito dele, porque é Deus que deu para ele, é Deus que colocou ali, e a glória pertence a Deus. Então, meus irmãos, não tem inveja, porque se você tiver inveja, lá no fundo você vai sentir como Caim, injustiçado. Deus, por que você deu 10 talentos para o outro, só deu um para mim? Deus está sendo injusto. Fulano de tal recebeu tanto, eu recebi tão pouco. Segunda coisa, está faltando para você iluminação, meus irmãos, a respeito do amor de Deus para com a sua vida e a sua identidade de Cristo. É mais ou menos igual Saul. Saul não tinha essa revelação, iluminação do amor de Deus para com ele não sabia a identidade que ele tinha para com Deus. Então, se você está tendo inveja,
Significa que você não está tendo luz sobre o amor de Deus sobre você. Por quê? A inveja é uma falta de compreensão do que Deus fez por você. A inveja é uma falta de iluminação de que Deus te ama. Você não precisa ser aplaudido pelos outros. Você não precisa ser visto pelos outros. Deus te ama, você tem que ter consciência desse amor, dessa identidade, e isso vai te bastar. Você não vai precisar olhar para o outro para se comparar, você não vai precisar olhar para o carro, para a casa, para a viagem, para os filhos, para o marido do outro, porque esse amor de Deus por você já lhe basta, é suficiente. E a inveja é a falta de compreensão desse amor. Lembre-se, meus irmãos, que diante dos homens, muitas pessoas podem ser grandes, mas não significa que ele é aprovado por Deus. Mateus 7, 23 mostra isso. Muitas pessoas vão dizer, né, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitas coisas. O que ele falou? Apartai-vos de mim. A gente não está aqui para ser agrada para os homens. Então entenda o que Deus fez por você e o amor que ele tem por você. Está lhe faltando essa iluminação. Terceiro, você afastou os olhos da palavra de Deus e você começou a olhar demais para as pessoas. Nós temos a tendência, irmãos, que ao invés de a gente olhar para a palavra de Deus, que é o nosso espelho, o nosso modelo, quer saber se você está melhor? Você não vai olhar para o outro. Você não vai olhar para o irmão se você sabe se você está pior ou melhor. Você vai olhar para a palavra de Deus. Ela é seu espelho de comparação. Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? Palavra de Deus. Será que eu estou melhor do que ontem? Como é que eu tenho que ser melhor amanhã? Palavra de Deus. Os seus olhos é aqui, ó. É o seu espelho, o seu lugar de olhar. Não é o outro. Porque às vezes eu tenho a tendência de olhar para o meu irmão. E aí eu já falei para vocês. Se você olha para o outro, só 2 sentimentos podem vir do seu coração. Primeiro, o da inveja, que a gente já falou aqui incansavelmente. E o segundo, da soberba. Porque inveja, se o seu irmão estiver acima de você, vai te dar inveja se você olhar para ele. Mas se o seu irmão, supostamente, aos seus olhos, está abaixo de você, vai te dar o quê? Soberba. Estou melhor do que o outro. Estou bem na fita. Então, quando você olha para o outro, ou você sente inveja, ou você se sente melhor do que ele, maior do que ele. Então, meus irmãos abençoados na igreja são felizes. Irmãos que não sentem inveja são saudáveis no reino, são produtivos, abençoam pessoas, usam seus dons e talentos. E quanto mais saudável você é na igreja, mais o reino de Deus ganha, mais você está bem com você mesmo, mais você estará bem com os outros. Então pare de comparar a sua vida com os outros. Quarto lugar, seja plenamente satisfeito em Deus e somente nele. Por quê? A inveja mostra que as pessoas estão infelizes com a vida. Deus, o Senhor não está sendo bom comigo. Deus, olha o que Ele tem. Você não está plenamente satisfeito com Deus. Deus não está sendo a sua plena satisfação. É como diz o John Piper, né? Quando você se sente mais satisfeito em Deus, mais alegria e contentamento você vai ter. E talvez você está triste, porque você está invejando. Você não está tendo plena satisfação em Deus. E aí uma coisa puxa a outra, que é a ingratidão. Irmãos, o quão invejoso é ingrato. Já reparou? Ele está insatisfeito. Ele não está satisfeito com o que Deus deu. Ele está insatisfeito com a sua vida. A grama do vizinho é melhor, a mulher do vizinho é melhor, a esposa do vizinho é melhor, os filhos do vizinho é melhor, e a inveja traz uma espécie dizendo que Deus, o Senhor não foi bom comigo. Deus não está sendo tão bom assim. Ele não me ama, Ele é um pai, Ele fala que é bom, mas não é. Porque a inveja te cegou pela graça de Deus, a inveja te cegou pela bondade de Deus, a inveja te cegou para a gratidão. Então seja grato pelo que você tem, pela salvação em Cristo Jesus, que é o seu maior presente, por você ser filho de Deus, por você ter herança do Senhor. E pare de alimentar a sua mente com essas coisas incorretas. Lance fora esses pensamentos a respeito do outro. Sabe quando vier um pensamento de inveja, sabe o que você vai fazer? Você vai orar pelo outro. Veio o pensamento de inveja, você vai interceder. Você vai pensar coisas boas do outro. Um grande remédio para a inveja é você orar, agradecer pelo que você já tem e interceder pela bênção do outro, parar de se alimentar das redes sociais, mudar a dieta da sua alma. Você tem alimentado pecados que vêm da internet. Então elimine tudo que é do meio social para te trazer inveja. E o último que eu quero deixar para vocês é: seja cheio do Espírito Santo. Porque você cheio do Espírito Santo, você não tem espaço para inveja. Romanos capítulo 8, verso 13 diz que a gente mortifica o pecado por meio da ação do Espírito Santo em nós. E ao ser cheio do Espírito Santo, essa obra da carne, que é a inveja, vai ser morta e mortificada na sua vida. Amém? Vamos orar, queria chamar aqui a equipe de louvor à frente.